Fala aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, graças a Deus? Então é isso. Ponto em comum, já sou inscrito. 10 mil curtidas, vou dar mais uma curtida. O que foi isso? E é o que mesmo? Vou compartilhar com vocês, vou deixar esse link aqui na descrição. E o título é Como o bilhar vai acabar com a humanidade. Essa eu quero ver. Bilhar é um jogo tradicional e elegante. Porém, no auge da sua popularidade no século XIX, surgiu um problema para os aficionados pelo jogo. As bolas de bilhar eram feitas de marfim, retirado das presas de elefantes, e esses animais já estavam ameaçados de extinção ou a humanidade. Para se ter uma ideia, uma única presa de elefante produzia apenas 4 ou 5 bolas de bilhar. Galera, o ser humano, ao longo do tempo, né? Já dizia os Dodôs, né? Na ilha de Maurício, em 1400 e sei lá quanto, tem pra caramba. Os caras fizeram o favor, como os Dodô foi extinto. Nas Ilhas Maurício, havia um pássaro de quase 1 metro de altura chamado Dodô. Eles não voavam, tá? Não voavam. E aí um bando de imbecil de ser humano, um dos pior que animal, foram pra lá morar na desgraça da ilha. Mas não tinha Wi-Fi, não tinha internet, vai fazer o quê? Não tinha câmera fotográfica. Os caras, não é possível que ia pra ilha pescar, os caras não tinha como postar no Instagram, essas coisas. Iate, não tinha essas coisas. Pra que foi lá pra ilha? Pra que foi pra ilha? Pra que? Desgraça. Desculpa. Foram pra ilha, levaram cães, gatos, cães de caça, outros animais, e aí foram matando. Os Dodô não podia voar, também não sabia nadar direito, aí, né, numa ilha, aí o que aconteceu? Extinto. Extinguiram uma raça de uma ave que era até bonita. Por quê? Não sei. Simplesmente burrice. O que a natureza fez com tanta perfeição, lá vai o ser humano. Deixa eu me controlar. Vamos lá? Então, realmente parecia algo insustentável para um esporte que continuava a crescer. Então, era preciso buscar uma outra matéria-prima para o bilhar. Né? Qual seria? Foi aí que a companhia Qualquer de bilhar, outra, resina. Fella Colander, lançou uma competição faz igual da bola que encontrasse um substituto para o marfim na produção de bolas de bilhar. E assim, um jovem inventor chamado não é sinuca, não. Hyatt descobriu acidentalmente você faz strike lá? O celuloide. Dizem que enquanto ele procurava esse material para substituir o marfim, Hyatt acabou cortando seu dedo. Então, quando estava fazendo o curativo, acabou derrubando colódio, que era usado como antisséptico. Esqueci o nome do jogo, mano. Meio desastrado, rapaz. Mas quando ele derrubou material que é feito aquelas bolas grandes que você põe os dedos assim, boliche, pô. Boliche. Faz igual material de boliche. Não é possível que bola de boliche é feito com marfim também. Hyatt estava convencido de que ele poderia usar o colódio para a preparação de um material resistente o suficiente para ser usado na fabricação de bolas de bilhar. Então ele continuou procurando o material perfeito e aperfeiçoando o que ele tinha encontrado. E em 1870 ele patenteou o celuloide. Mas, para a tristeza do jovem inventor, ele acabou descobrindo que o celuloide não serviria para fazer bolas de bilhar. Isso porque ele tinha um pequeno probleminha. As bolas de bilhar explodiam. O material usado por Hyatt era inflamável e, como você pode imaginar, acabava tornando as coisas um pouco mais emocionante, né? Existia muito naquela época a mistura de bilhar com cigarros. Aí jogar uma sinuquinha e BUM! Já tem hoje, né? Imagina naquela época. E além desse pequeno problema, o celuloide não era tão pesado e as bolas de bilhar feitas desse material não ficavam do mesmo jeito quanto as feitas de marfim. Não é feita de marfim ainda. O que acabava atrapalhando as tacadas durante o jogo. Mesmo assim, o material descoberto por Hyatt tinha outras aplicações. Ele passou a usá-lo para imitar materiais mais caros, como corais, cascos de tartaruga, âmbar, madrepérola, e isso acabou sendo bom, porque afinal de contas as pessoas iriam ter acesso a coisas que eram restritas às camadas mais ricas da população. E ao mesmo tempo ele poupava a caça de determinados animais e a extração de outros materiais da natureza. Essa invenção foi um grande passo para a humanidade, porque ela naquele momento se tornou capaz de produzir materiais sinteticamente.
sem depender da existência desses produtos diretamente na natureza. O celuloide foi descrito na época como um grande salvador de elefantes e tartarugas que seriam poupados Aí, tá vendo? das ações predatórias humanas. Isso Olha salva que as linda tartarugas. natureza. Porém, apesar de no curto prazo a invenção parecer ajudar o planeta, mais de um século depois, acabou descobrindo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem um projeto de lei aí que é proibido canudo de plástico, né? Sendo que um dos principais alimentos da tartaruga é a água viva. Um dos, tá? Não é o maior. Também não sei qual é, mas enfim. Também não sei de qual tartaruga. Tô falando da tartaruga marinha, assim, né? E aí, que o que mais se parece com uma água viva na natureza, quando você joga na água, é a desgraça de uma sacola de plástico. Consequentemente, as tartarugas que não sabem diferenciar sacola de plástico e água viva, vai comer a sacola de plástico e vai morrer praticamente, né? Porque pode ser que tenha uma taxa de sobrevivência, mas enfim. E aí eles cancelam, eles proíbem a fabricação da sacola de plástico? Não. Você vai no mercado e você vai levar a sua compra embora aonde? Uma sacola de plástico. Mas os canudos que você joga, não é que você joga na rua, mas a sacola bate um vento na rua, vai direto parar num bueiro, num rio, direto no mar, se você morar né, perto do mar, razoavelmente. Mas o canudo não vai parar direto assim, né? No mar, no rio e no mar. Sem falar que o canudo não se parece com uma água viva. Agora, como que eles chegaram na ideia de proibir o canudo e a sacola? Não sei. Isso que, na verdade, esse pode ter sido o começo do fim da humanidade. Se você for pra Fernando de Noronha, eu acho que é Fernando de Noronha, você tem que pagar uma taxa. Se você for não sei se for passear de barco, de lancha, ou se for só pra ir na praia, você tem que pagar uma taxa. Não sei se ainda é hoje, mas antigamente tinha uma taxa para preservação das naturezas. Porque é a habitat natural delas. Eu acho que é Fernando de Noronha. E até do planeta como o conhecemos. A invenção de Hyatt hoje é considerada como uma precursora do plástico. Mas a primeira vez que um plástico foi usado comercialmente de maneira bem sucedida só aconteceu décadas depois do Ex-usuário de celuloide canudinhos, ser viu? patenteado, no século XX. Leo Birkeland inventou o bakelite, o primeiro plástico totalmente sintético. E inicialmente, ele foi pensado para servir de isolamento elétrico. Tem mas, plástico que não é pela sintético? dureza e a maleabilidade do totalmente material, sintético. ele acabou sendo usado para uma série de outros produtos, como manufaturar telefones, partes de automóveis e máquinas de lavar. Inclusive, é até irônico que quando foi inventado, o bakelite foi divulgado como se tivesse 1000 usos. Mas no fim das contas, isso acabou se provando um grande eufemismo. Isso porque a utilidade desse plástico não se restringia apenas a 1000 usos diferentes, mas sim a uma infinitude de possibilidades. Igual o Já que ele WD-40. era tão durável, resistente Vocês sabem pra que e serve o fácil de ser WD-40? produzido em alta escala. Pesquisa. Ok, esse foi um ponto importante, mas a Tem muita utilidade. produção do Isso eu quero plástico dizer. só se Muitas, expandiu mesmo em muitas, escalas muitas, nunca antes muitas. vistas Muitas. durante Mais de 1000. a Segunda Guerra Mundial. Os produtos, como o nylon, por exemplo, foram usados durante a Segunda Guerra para produzir paraquedas, cordas e capacetes, entre outros tipos de coisas. Outros tipos de plástico também foram usados para substituir vidro de janelas de aviões. E acrílico, assim as coisas foram descambando. Poliuretanos. Tamanha foi a demanda por plástico durante a Segunda Guerra Mundial que a produção aumentou em 300% durante esse período. E essa demanda vendo quanta coisa se manteve descobre apenas durante a Segunda Guerra. Ela por também preservar a continuou natureza? mesmo com o fim dela. Até mesmo porque a partir daí as pessoas passaram a consumir mais. Depois de passar pela Grande Depressão e Tem por esse uma detalhe guerra também, né? mundial, as pessoas estavam mais propensas a comprar coisas. E uma grande parte do que elas compravam era feita de plástico, que era um material acessível e que não dependia da sua extração da natureza. Até hoje, né? Uma coisa maravilhosa. Como o plástico era um material barato, duradouro e seguro, isso fez com que as pessoas acreditassem que Duradouro no futuro, e até demais. o mundo seria um lugar melhor, mais equilibrado, onde plásticos iriam substituir Vocês querem ver materiais só? mais... Quando foi descoberto o plástico? Ela vai falar o ano, vamos ver o ano. Traduzido de latines.com. A primeira versão do plástico, nitrato de celulose ou 1862. por Alex... Quanto tempo dura o plástico na natureza? Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers que eu traduzi. Não há uma maneira geral de dizer isso,
Também depende do tipo de lixo plástico. De 20 então anos leva para um 20 saco anos plástico para e um até saco 50 anos plástico para e um até copo 50 plástico anos para um quebrar. copo de plástico quebrar. As garrafas de plástico Dura duram um tempo particularmente longo, longo, que às vezes que só às apodrece vezes só após apodrecem após 450 anos. Ou 450 seja, anos. o primeiro plástico que foi inventado ainda tá na natureza. Ele ainda não apodreceu, não dissolveu. O bicho é resistente até demais. caros e, portanto, inacessíveis. Mas não foi isso que aconteceu. Ah, mas não foi mesmo. A produção de plástico não parou de crescer. Mesmo com o fim da Segunda doidinho Guerra igual eu. Mundial, a tendência foi continuar crescendo. E as estimativas são de que em 2060 a produção de plástico fique 3 vezes maior do que ela já é hoje, chegando a mais Uou. de 1 trilhão de toneladas de plástico produzidas pela humanidade nessas próximas 4 Sei nem décadas. quantos zeros tem. E isso traz problemas tanto para o meio ambiente Um bi são quanto 9, pra então um nós, trio acho que são 12, pra né? saúde humana. 12 Plásticos zeros. não se degradam sozinhos quando são descartados, mas vão se quebrando lentamente em minúsculos pedaços cada vez menores, que nós chamamos de microplásticos e nanoplásticos. Esses pequenos fragmentos de plástico estão se espalhando pelo mundo todo, sendo uma grande parte deles presente nos oceanos, como consequência do nosso lixo que descartamos. E aí o pessoal faz o quê? nos nossos mares. Tira os canudos. Isso faz com que microplásticos e nanoplásticos acabem viajando por toda a cadeia alimentar. O canudo podia ser meio plástico e meio papel. Já ajudava muito. E nós comemos peixes. Nós acabamos consumindo também indiretamente esses pequenos fragmentos de plásticos, ou até diretamente se você tomar um golão d'água do mar, né? Não recomendo. Isso sem falar dos pedacinhos de plásticos que a gente pode acabar respirando por aí, né? E quando o plástico tem um tamanho tão pequeno, ele pode até mesmo entrar dentro de nossas células, destruindo a estrutura delas por dentro e levando à morte celular. Outro problema é que durante o seu processo de fabricação, os produtores de plásticos podem acabar adicionando certas substâncias para tornar seus componentes mais duráveis, flexíveis e etc. Só que essas substâncias podem ser potencialmente tóxicas para o nosso corpo, causando, por exemplo, problemas hormonais e até câncer. A verdade é que quando os primeiros tipos de plásticos foram inventados, nós jamais seríamos capazes de prever como isso transformaria o mundo. Hoje o nosso planeta está infestado de plástico. Caramba, por toda que parte, praia é essa, e há mano? o risco disso acabar se agravando ainda mais no futuro. Se nada for feito, existe o potencial do plástico silenciosamente acabar com a humanidade. Mas se o ser humano fosse educado, e nos fazendo perecer, não precisava disso, né, mano? Célula por célula. Tudo isso por causa de um descontrole na produção global de um material inovador que começou com um simples jogo de bilhar. Entendeu? E um jogo de bilhar ou sinuca num domingo à tarde até que combina com um mergulho numa piscina. Mas eu espero que não seja uma piscina de mercúrio. Agora, para saber o que aconteceria se você pulasse numa piscina de mercúrio, basta clicar bem aqui. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Quero saber não, hein? Bilhar apocalíptico. Se você chegou até aqui nesse vídeo do maior canal de ciência do Nordeste. E... do Nordeste. Faz sentido mesmo. Porque eu ia falar. E o Sérgio Sacani? Hã? Com o Space Today? É o quê, tio? E o Ciência Sem Fim? Hã? É o quê? É o quê? Uma briga com o cara. Então é isso, galera. Esqueci o que eu ia falar. Provavelmente não era importante ou era mentira. Não lembro. Se eu lembrar do próximo vídeo, eu falo. Então assiste o próximo vídeo.